Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que é muito frequente em consultório de urologia, que é em relação ao tamanho peniano. Então muitos pacientes me procuram querendo saber se o pênis, se a haste peniana é de tamanho normal ou se é uma haste menor, se é uma haste pequena, se é possível fazer algum procedimento, alguma cirurgia que aumente esse pênis, que aumente essa haste. Bom, inicialmente eu tenho que deixar bem claro para vocês que micropênis, que um pênis extremamente pequeno, é extremamente raro em urologia. Menos de 0,5% da população em geral vai evoluir com micropênis, porque realmente está associado a algumas alterações genéticas e ou hormonais que podem, durante o desenvolvimento desse menino, evoluir com um baixo crescimento da haste peniana. A partir da 14ª semana de gestação, se o embrião tem alguma deficiência na produção de testosterona, provavelmente ele vai evoluir com algum déficit do crescimento da haste peniana. São várias as causas possíveis para essa diminuição, para não ter um nível adequado de testosterona produzido pelo próprio embrião, que pode culminar com uma haste peniana pequena. No geral, são alterações genéticas, que às vezes podem até concursar com genitália ambígua, mas isso já é um assunto muito específico dentro de urologia, ou às vezes pode ser só uma deficiência de produção de hormônio mesmo, por aquele embrião que está em desenvolvimento, e que às vezes a gente consegue, depois do nascimento, corrigir isso com alguma reposição de testosterona, quando bem indicado. Bom, quando a criança nasce, a gente vai então avaliar essa criança, o pediatra vai avaliar se ele acha que a criança tem alguma alteração no desenvolvimento, principalmente de genitália. Geralmente nós urologistas então somos chamados no berçário para avaliar esse recém-nascido, e a gente leva, via de regra, como base para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a gente considera uma haste peniana no recém-nascido de tamanho normal acima de 1,9 centímetros. Se esse recém-nascido tem uma haste peniana menor que esse tamanho, aí vão se iniciar uma série de exames para a gente investigar por qual motivo que tem essa alteração. Na idade adulta, é muito raro um paciente que teve uma deficiência do crescimento peniano e que não tenha sido visto isso no decorrer da sua vida pelo pediatra, enfim, por outros médicos até ele chegar na idade adulta. Se isso acontece, a gente tem alguns valores também que são referência para nós, para a gente considerar um paciente com pênis muito pequeno ou não. Geralmente o pênis detumescido no adulto, quando é micropênis, ele tem até 4 centímetros de extensão. E esse mesmo adulto com diagnóstico de micropênis, ele vai ter um pênis ereto menor que 7,5 centímetros de extensão. Os pacientes também perguntam com muita frequência qual é a média do pênis da população em geral. Foi feito um estudo britânico em 2015 que mostrou que a maioria dos pacientes eram pacientes europeus. Então foram estudados mais de 15 mil pacientes e a média que se chegou nesses estudos foi de 14 centímetros para os europeus. No Brasil, a gente tem uma estimativa que é em torno de 15,7 centímetros da população brasileira, dos homens brasileiros. Foram feitos estudos em outros países e chegou-se à conclusão que no Nepal, geralmente é o país de menor tamanho peniano, que é em torno de 9,3 centímetros, e o maior pênis nos países estudados foi na República Democrática do Congo, que chega em torno de 17,8 centímetros de média. Todos esses valores, pessoal, é do pênis ereto. Todos esses estudos foram avaliados em pacientes com pênis ereto. Por que eu estou passando esses valores para vocês? Para vocês entenderem o seguinte: tamanho peniano é muito variável. Então não quer dizer porque você está mais próximo do limite inferior da normalidade, terá alguma deficiência, algum prejuízo para a relação sexual, para que essa relação sexual seja satisfatória. Isso não ocorre de forma nenhuma. A partir do momento que é gerada essa dúvida, então a gente orienta que o paciente procure um urologista, passe uma consulta urológica, para que o urologista possa avaliar melhor se realmente o paciente tem algum fator de risco, tem alguma alteração
clínica que justifique, que predisponha um desenvolvimento peniano fora da curva habitual, fora da média normal, ou se não, se é só uma alteração da percepção do próprio paciente em relação ao seu corpo. Na maioria das vezes, a gente chega à conclusão que, na verdade, o paciente tem uma distorção da realidade. Na verdade, na maioria das vezes, são pacientes que têm pênis de tamanhos absolutamente normais e, por algum motivo, esse pênis pode estar menos projetado e dar a impressão que é um pênis menor que o habitual. Duas coisas que são muito comuns, que a gente consegue ver, avaliar no consultório de urologia, é se o paciente tem uma quantidade muito grande de pelo pubiano, o pênis, a haste que fica projetada, às vezes é uma haste mais curta, porque a boa parte da haste fica ali entre os pelos. Outra coisa que também é muito comum é o paciente com uma quantidade de gordura pubiana maior, pré-pubiana, maior que o habitual. Então, se o paciente é um pouquinho acima do peso, né, tem um sobrepeso e tem uma quantidade de gordura pré-pubiana mais exuberante, boa parte da haste peniana vai ficar embutida nessa gordura, que é o que a gente chama em urologia de pênis embutido. É muito comum mães também trazerem crianças, né, adolescentes, ou pré-adolescentes ou adolescentes com essa queixa, que acha que o filho tem o pênis pequeno. Quando a gente examina, geralmente, né, via de regra, é esse pênis que tem uma haste absolutamente do tamanho normal, mas que boa parte está ali escondido na gordura pré-pubiana. E aí vai envolver perda de peso, orientação dietética, atividade física regular para perder a gordura corporal como um todo, inclusive da região pubiana, e para deixar essa haste peniana mais com uma projeção maior e dar a impressão que o pênis é maior do que ele está conseguindo ver realmente. Outra coisa que tem que ficar bem claro para vocês é o seguinte: muitas vezes a gente é abordado por pacientes que se autodiagnosticam com pênis pequeno, que tem um pênis pequeno, que eles acham que tem um pênis pequeno e que já nos procuram querendo fazer alguma cirurgia para aumento peniano. Cirurgias para aumento peniano, única e exclusivamente, não são regulamentadas por nenhum órgão de saúde. Por quê? Porque são cirurgias que cursam com alto risco de alteração de sensibilidade peniana e de disfunção erétil. Então, cirurgia para aumento peniano, única e exclusivamente, a gente não faz. O que é possível fazer é soltar o ligamento suspensor do pênis, e esse que é o que mantém o pênis na região mais verticalizada durante a ereção, que estabiliza o pênis, né, para penetração, e aí o pênis fica soltando ele do pub, que é o ligamento suspensor fica preso na haste peniana e no pub. Então, soltando esse ligamento, o pênis pode projetar um pouco mais, em torno até, em média, de 1,5 centímetros. Porém, o paciente vai ficar mesmo com o pênis ereto, ele vai ficar projetado para baixo e vai ter uma certa instabilidade durante a penetração, que torna essa cirurgia uma cirurgia pouco factível, uma cirurgia que não traz ganho expressivo para o paciente. Outra coisa, bomba peniana. As bombas penianas, elas não têm a capacidade de aumentar o tamanho, o comprimento do pênis, porque o comprimento do pênis ele é limitado por uma estrutura que é extremamente rígida, que é a túnica albugínea. Essa túnica ela é praticamente inelástica, né? Durante a ereção ela chega a um grau de projeção, de elasticidade, mas não passa disso, porque é uma túnica fibrosa. Então não é possível, nem com estímulo por bomba de sucção, aumentar o tamanho peniano objetivamente. Então isso geralmente acaba causando edema no pênis, né, que é um inchaço, dor, alteração de sensibilidade e sem levar ao aumento peniano propriamente dito. Se você tem dúvida em relação ao tamanho do seu pênis, se você acha que tem um pênis menor que o habitual, o mais aconselhável é que você passe em uma consulta com o urologista, para o urologista te avaliar adequadamente e te dizer se você tem realmente razão ou não. Às vezes a gente chega num grau de ansiedade, de preocupação tão grande que essa dúvida, que é muito comum, acaba se tornando um transtorno psiquiátrico, que é o chamado de transtorno dismórfico corporal. Às vezes o paciente acaba deixando de se relacionar socialmente e afetivamente
por medo de, numa relação sexual, ser questionado, ser cobrado em relação ao seu pênis, que ele acha que é menor que o habitual. Ou até mesmo ele pode, tem muitos pacientes que atribuem uma insatisfação, relações sexuais insatisfatórias, ou até medo de ter relação sexual por achar que o pênis é muito pequeno e que não vai satisfazer adequadamente a pessoa que vai estar com ele durante a relação. Nós da Medicina Premium estamos à disposição de vocês para avaliá-los e orientá-los. E mais uma vez eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.